Você vai ter uma surpresa, você vai gostar, rapaz. Entendeu? Depois tu vai se amarrar. O negócio aqui é tudo qualidade. É muito legal, cara. Adorei esses negocinhos assim. Aí, tá vendo? Ih, tem muito. Olha os fusquinhos abastecendo na gasolina. Essa aqui é ruim de adulterar, hein? Essa tu. Essa era 10%, né? Essa daí. É da época de 10%. Tadinho, essa daí só sai arma, sacanagem. Vamos lá? Na sua. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí, galera, tá começando mais um Postcast com Gameiro, numa edição... Meu irmão, essa daqui, vocês falam que toda hora eu falo isso, né? Essa aqui é imperdível, mas essa daqui, meu irmão, é totalmente fora do esquadro, A gente fala só de posto de gasolina, né? Empreendedores, cara que tem evento, meu amigo de infância que montou uma das maiores empresas de evento na minha opinião, do Brasil, tá? Mas é do Rio de Janeiro. E outros caras de padaria e tal. E agora a gente tá com um cara que tá revolucionando o Rio de Janeiro. E na minha opinião, porra, é o maior orgulho que eu posso ter de estar vendo a galera da geração de inteligência, de capacidade, saindo daquela ciclo ali que é difícil você ver. Você sempre vê alguém trilhando o sonho de outro. Não sei o que, copiando não sei o que lá. Pô, mas os caras estão aqui, a equipe dele está aqui, é uma equipe que tem inteligência, força de vontade, disposição. E, cara, não é só porque está na mídia, não. Eles estão aqui porque eu fiz um convite simples. Falei, poxa, você poderia vir aqui? Eu tenho uma imobiliária especializada em postos e tenho um podcast que é especialista de postos de gasolina. E eu queria te ouvir, queria te ver, queria ouvir. E aos 15 minutinhos que nós tivemos aqui batendo papo com a equipe, com ele, a gente reforça aquilo que está sendo visto nas mídias. A qualidade, a integridade, a força de vontade de fazer o bem. Isso aí, meu irmão, é uma coisa que é de emocionar. Quem puder estar com eles vai sentir essa áurea. Isso é uma das coisas que você tem que é, cara, somente quem pode conversar com ele e com a equipe para entender isso aí. Quem puder apoiar e quem tiver a fim de fazer o bem, vem que você vai conseguir fazer o bem junto com ele. E eu estou recebendo hoje aqui João Pires. Aqui, meu irmão. Você, eu tenho poucas palavras para falar. O que eu tenho visto na mídia, o que eu conversei com a equipe tua, é uma coisa assim, cara, não é porque eu estou em podcast ou o que for, não. Isso aí é pureza d'alma. É o Gameiro aqui falando, Jorge Gameiro falando, da Amy Gameiro. O que eu estou sentindo aqui, entendeu? A gente está aqui, amanhã não estamos, não sei o dia de nenhum dia, mas hoje, o dia de hoje é o dia de áurea, de luz, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui. Tem uma lembrancinha, porque você já tem um troféu só pelo que tu já fez. Que maneiro, cara. Então você vai ganhar um troféuzinho do João Pires. Que legal, cara. Que vem no Postcast. Caramba. Espero que você goste. E eu quero, depois que você mostrar pra câmera aí, vai, fala que é bonito, pelo amor de Deus, senão... Aí, ó. Cara, muito maneiro. Aí, muito maneiro, legal, não é, cara? lindo, Guarda de coração, porque vai ficar na minha de mesa coração. lá pra eu ver todos os Mandamos dias. a minha equipe fazer, a moça que faz à mão. Que legal. E é de coração mesmo, cara, de coração mesmo. Eu queria, de novo, te agradecer a tua vinda. Agradecer não só a tua vinda, mas o que você está gerando, o que você está fazendo. Fofoqueiros falando, pô, que se dane, meu irmão. Se o cara quer fazer o nome dele ficar bom na vida e tiver que ser fazendo coisas boas, tá ruim para você, porra, então para de mimimi, galera. O cara tá lutando, tá trabalhando. Vamos continuar, que a grande maioria tá apoiando, João. Tá apoiando tudo aquilo que ele tá fazendo com a secretaria que ele tá participando. Que bota aqui, por favor, Joey. Ó, que na verdade, o que vai começando a demonstrar o diferencial. Se todo mundo parar de conversa fiada, fizer metade do que esse cara está fazendo, porra, meu irmão, nós vamos estar muito mais tranquilo. Então, eu queria pedir, por favor, que você possa se apresentar do que você está fazendo, te agradecer de novo, e ouvir um pouco de você, porque senão eu falo demais. Desculpa, meu irmão. Tranquilo, Gameiro. Muito obrigado, cara. Porra. Primeiro de tudo, Gameiro, um prazer estar aqui. Parabéns pelo espaço, pela produção, obrigado. Pelo trabalho, né? Um trabalho importante. O pessoal vem aqui, conta suas histórias de vida, trajetória e principalmente dá visibilidade para empresários que optam seguir pelo caminho correto, Exato. Pelo caminho honesto. Muitas das vezes são completamente desincentivados e desestimulados disso. A sociedade brasileira, infelizmente, joga contra, né? Porque muitas vezes a gente valoriza o cara pelo sucesso que ele constrói, mesmo que aquele sucesso
né, seja construído de forma completamente errada. Tem gente que bate palma porque o cara ficou rico. Às vezes o cara que é honesto não tem o mesmo reconhecimento da sociedade porque ele não conseguiu ganhar tanto dinheiro. Mas o dinheiro que ele ganhou, muitas das vezes, foi um dinheiro suado, honesto, sem passar ninguém para trás. Então, esse trabalho que você faz aqui é sensacional. Obrigado, é um prazer estar te conhecendo, toda a equipe aqui, Joey, Ronaldo, todo mundo aí. Pode ter certeza que quem está assistindo a gente pode ter certeza que vai ser um papo maravilhoso. Pô, legal. Pô, olha, baseado no que você está dizendo aí, eu queria só completar o seguinte. Nós somos uma imobiliária, tem a Adriana que está me dando suporte lá pelo escritório também, além do Ronaldão, meu irmão, está me fazendo companhia aqui, que é do ramo há 50 anos, que tem um posto de gasolina, sei lá, desde os anos 80 e blau, ali no pé da Rocinha. Quer dizer, um posto tradicional que, pô, luta também com as margens. Pô, se eu trabalhar com tanto, eu não vou conseguir, pô, faturar. Ou que eu tenho parado aqui de investimento, não justifica a rentabilidade no final do mês. Aí tem a proprietária que, coitada, não estou falando dela como coitada, pessoa coitada, não. Eu digo assim, ela pensa assim, pô, peraí, eu tenho uma faixa de terreno na pé de São Conrado, que mescla a Rocinha, preciso receber tanto de aluguel. E aí, cara, como é que paga um aluguel que ela precisa receber se você não tem a rentabilidade dali? Então, e aí que cada vez mais fica difícil, por quê? Porque tem lá um cara no caminho, ou vai refletindo de bairro a bairro até chegar na Zona Sul, que é menos sofrido do que nas outras áreas, mas existe um reflexo. E o cara, por exemplo, pô, mas eu pago um IPTU altíssimo, eu pago um aluguel altíssimo. Tudo bem, cara, mas o que está acontecendo? Imagina nas zonas pobres ou de Zona Norte, que é o que você tem batido muito, né, cara? Como é que você foi o teu... Primeiro de tudo, eu quero saber o seguinte, para dar uma descontraída aqui rapidinho. Claro. Peraí. Economia, segundo lugar. É verdade aquilo que eu vi? É verdade. Cara, tu é fera mesmo, hein? Nada, cara, assim, minha família sempre prezou muito por essa coisa, né, de estudo, né? Minha avó é professora, minha mãe foi mãe muito nova, legal. Minha mãe aos 16 anos, então, assim, uma família que sempre foi uma origem muito humilde. Eu sou já da geração da minha família que passou menos perrengue, sabe? As coisas foram melhorando. Você é lá de São Gonçalo mesmo? Sou nascido e criado em São Gonçalo, minha vida inteira lá. É uma família humilde que eu sou a geração da minha família já que sofreu menos, sabe? Que nunca faltou nada dentro de casa, que já dava para comprar uma coisinha ou outra. Tem muita gente boa de São Gonçalo na luta igual você. Pô, próprio carioca do Ticaricacast. É difícil de falar, hein? O Postcast um Gameiro também não é fácil, não. Mas, pô, ele também é de São Gonçalo, né? É. E você também. Então, minha família sempre acreditou muito nessa coisa do estudo, porque é o que era a oportunidade de eu ter uma vida ainda um pouco mais legal que teve ali a minha mãe, que teve ali a minha avó. Minha mãe e minha avó sempre puxaram muito minha orelha. Minha mãe tinha muito essa responsabilidade de eu dar certo, né? Por ela ter sido mãe muito nova, com 16 anos, então ela me cobrava muito, porque ela era também muito cobrada, né, da sociedade, das pessoas. Nossa, mãe nova, mãe solteira, com 16 anos, ela sofria muito preconceito, então ela sempre se sentiu muito na pressão da gente conseguir ali se dar bem. Então os estudos sempre foram algo que minha família cobrou muito, e por isso, claro, eu dedico e boto todo o sucesso que eu tenho aí nos estudos na conta da minha família. Acho que eu não fiz também nada muito extraordinário, acho que eu sinto muito orgulho, mas eu acho que a gente tem que parar de tratar essas coisas assim também como algo muito extraordinário. É algo que qualquer pessoa tem que ter a oportunidade de conseguir também. Né? As oportunidades que eu tive na vida, de ter uma vida minimamente tranquila, nunca passei fome, nunca passei perrengue nenhum, nunca faltou nada dentro de casa, era tudo contadinho e tudo mais, mas você tem uma coisa, gratidão, consideração, você tem essa coisa que muitos jovens que estão vivendo coisas muito melhores não enxergam, entendeu? E isso é muito legal de falar. E como é que foi que você... Lógico, obviamente, que eu estava falando até com a Mariana, da sua equipe aqui, conversando muito, que eu torço por essa nova geração vir com essa vontade de não aguentar mais, de não querer mais as coisas erradas. Isso, eu estou sentindo isso porque eu tenho filhas, né, com a próxima de idade de vocês. E eu estou vendo, eu estou rezando sempre para que possa mudar essa estrutura mental que foi da geração acima da minha, poucos já. E da minha geração, então, cara, foi muito difícil. Você está vendo isso aí. Então, até a gente chegar nesse assunto, eu queria tentar sentir assim, desde quando você sentiu que a tua veia principal inicial seria a de buscar
essa questão de querer as coisas corretas e que é o que todo mundo sempre quer, né, cara? Quando é que você sentiu isso no meio da faculdade? Como é que foi isso? Cara, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, essa coisa mais da justiça ali, da compaixão, de ser um pouco inquieto com as injustiças que estavam acontecendo. Isso em todas as áreas, cara, na vida pessoal e tudo mais. E aí acho que é uma coisa também de família, sabe? Você vê ali todo mundo que fala comigo, conheci seu avô. A primeira coisa que falam do meu avô é que ele era um cara muito honesto, muito correto. Como minha avó, cara, minha avó é aquela pessoa muito caxias com as coisas, sabe? Porra. Se eu voltasse para casa com uma borracha diferente da escola, ela me perguntava que borracha era aquela, que eu tinha que devolver. Se eu metesse a mão numa lojinha, numa barraca, numa banca de jornal, em uma bala, ela ficava de olho para ver se eu ia botar aquela bala no bolso, devolve essa bala pro negócio. Então, cara, é criação, né? Essa coisa de ser muito, 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 muito correto é uma coisa da minha família. E eu sempre tive um pouco esse espírito, assim, do coletivo também. De entender que as coisas tinham que dar certo para todo mundo. De que as pessoas não deveriam ser lesadas, enganadas. Então, acho que não teve um momento marcante da minha vida. Acho que não tem, acordei hoje, sonhei com as coisas certas e vou passar. Daí você passar para o Procon, com certeza é muito bom, porque você já tinha esse sabor. Mas aí, a gente gosta muito de perguntar o seguinte, quer dizer, a gente tem no comércio do Rio de Janeiro, na minha humilde opinião, tava demais. E quando você se sentiu assim, cara, tá demais mesmo, a gente vai atacar isso aí. E qual foi o primeiro? Eu queria aprender contigo, saber, acho que o pessoal também gostaria de saber. O outro lado, que é o lado de, cara, que nervoso, eu vou lá e vou falar e vou na ferida. E como é que foi isso? Como é que é a tua... Cara, assim, a galera... Eu sempre... no espinho, cara, eu sempre fui um cara muito destemido. Sempre. Legal. Sempre muito destemido. Eu tenho tatuado aqui no meu peito. A minha primeira tatuagem que eu fiz, inclusive, não tenho muitas, né? Tenho 3 tatuagens, né? Uma pro meu irmão, uma homenagem ao meu irmão, uma homenagem à minha mãe e à minha avó. E a outra tatuagem que eu tenho foi a primeira que eu fiz, é uma palavra que fica aqui estampada no meu peito, que para mim sempre foi a palavra mais importante da minha vida, desde sempre, que é coragem. Porque, assim, do mesmo jeito que a minha mãe teve a coragem de lá atrás sustentar uma gravidez e ter um filho, do mesmo jeito que meu pai teve a coragem de passar a vida inteira na profissão que ele tem, que é ser policial militar, do mesmo jeito que minha avó teve que ter muita coragem para sustentar ali desde que meu avô faleceu. Eu acho que a palavra que resume a nossa família é coragem. E eu acho que é a palavra mais importante na vida de todo mundo. Porque pra gente... A vida é muito difícil, cara, para todo mundo, tá? Acho que até para quem tem uma condição financeira legal, quem não passa dificuldade financeira nenhuma, a coragem ela é importante, cara, pra gente ser quem a gente é. Porque se você parar para pensar, é o tempo todo a sociedade querendo ditar como o gameiro tem que ser, como que fulano tem que ser. Se a gente não tiver um pinguinho de coragem, ele fala, não, cara, eu quero ser outra coisa. Então, assim, a coragem é a coisa mais importante para mim. E, cara, todo mundo fica assim, pô, você não tem medo, assim, eu não gosto de ficar, me vangloriando, puxando sardinha para mim. E, assim, cara, eu realmente, cara, você tá fazendo trato certo, isso cara. na naturalidade. Acho que, tipo assim, cara, a gente não tem que ficar apavorado de estar fazendo a coisa certa. Isso. Meu medo, o único medo que eu tenho é de ser injusto, entendeu? Sim. De acabar cometendo uma injustiça, e não porque eu sou safado, não. Porque a gente erra, a gente é ser humano, a gente erra. Então, na posição que eu tô, eu posso acabar cometendo um erro que acabe sendo uma injustiça. Então, eu fico muito atento para não fazer isso. Sim, é verdade. Minha maior atenção hoje inclusive, é não... uma das coisas que eu conversando com o pessoal do sindicato, eu tive semanas atrás, foi lançado agora segunda-feira, um podcast que teve como convidado e não como partícipe, mas ele acabou participando, que nem o Ronaldo hoje que está aqui só vendo, né? Na hora ele ia ver, ele acabou sentando do meu lado aqui e participou o Manel Vilela, tem o Manel Fonseca, que é o presidente do sindicato, do Sindicombi, e o Manel Vilela é um diretor. E a gente estava batendo papo e tal, e uma das coisas que ele achou interessante, ele falou assim, pô, que bom que eu vejo, quando eu comentei com ele que você vinha, eu perguntei se ele que poderia vir, mas ele tinha uma porção de compromissos já marcados, inclusive um compromisso pessoal de saúde e tal, não pôde vir, gostaria muito de vir, que ele falou. E aí ele comentou que, pô, Gameiro, ele me chama até de Gameirinho, que eu estava explicando, comecei 18, 19 anos, a galera conhecia meu avô como Gameirão, Gameiro e tal. E eu era o Gameirinho, que eu já chegava tomando tapa
Pô, essa galera... Agora eu tô carequinha, mas vamos que vamos. Aí o que acontece? Aí ele falou, pô, e o que é legal, que eu vejo que ele tá dizendo, fortalecer cada vez mais o que você tá fazendo. E saber se você tem previsão dessa continuidade. E também para divulgar o que saiu hoje, que o João fez com Mariana, com a equipe dele. Você pode botar para mim aqui, meu irmãozão? O Joey é o homem das carrapetas. Bota para mim aqui, por favor, cara. Ó, mapa que vocês vão ter, público, vocês vão ter um corte aqui com o João. Devido ao trabalho desse cara aqui, dessa equipe maravilhosa aqui, vocês vão ter um mapa para começar a saber onde vocês estão indo, para vocês se defenderem, porque vocês já suam pra caramba. Fala para eles um pouquinho sobre isso aqui, por favor, João, que você vai trazer uma tranquilidade para quem, poder acessar. Copia, dá uma pausa e copia aqui, gente. Copia isso aqui. O link não precisa nem ser esse, assim. Se a pessoa entrar hoje, proconcarioca.prefeitura.rio, tem um grande banner lá que é só clicar, vai direto pro mapa, que o mapa nada mais é o seguinte, Gameiro. A gente percebeu que a gente estava começando a intensificar essa fiscalização em impostos. Vai chegar um momento que a pessoa viu um vídeo hoje, mas ela vai esquecer daquele vídeo. Então ela não vai lembrar que aquele posto foi pego, que aquele posto deveria estar interditado, que aquele posto está funcionando porque conseguiu uma autorização liminar da justiça. Então o que a gente fez? A gente vai um mapa que vai ser atualizado o tempo todo das fiscalizações que a gente está fazendo. Se a gente encontrou um posto com propaganda enganosa, vai estar lá, ó, esse posto foi pego com propaganda enganosa. Ele pode funcionar, ele foi multado porque propaganda enganosa não é uma irregularidade que pra gente hoje, a gente entende que deve ser interditado ou alvará cassado. Agora, se a gente pega o posto com a bomba baixa, fraudando na bomba, ou com a gasolina adulterada, combustível adulterado, pra gente esse é o tipo de irregularidade que os nossos fiscais entendem que não é aceitável, porque a gente está falando de roubo, né? A pessoa, ela vai lá, paga por um negócio que ela não está recebendo, sendo enganada. Ela vai lá, recebe um combustível que destrói o carro, o patrimônio dela, que ela sua. Então, são coisas gravíssimas que acarretam um prejuízo enorme para o consumidor, um dano coletivo muito grande, porque se você pega um posto ali, numa grande rua, de grande circulação, se o cara tiver com um bico roubando, já é muito. E tem um posto que a gente vai que estão todos os bicos roubando. Um bico baixo, um bico trabalhando em bomba baixa, com 5%, 10%, se o cara abastecer ali 200, 300 carros num dia, quanta gente não foi enganada? Então, então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, se puder rolar aí, é só clicar no xizinho, cada xizinho desse é um posto interditado ou com alvará cassado. Então a pessoa vai ver, ó, em Ramos, cliquei ali, a fiscalização foi no dia tal, o que aconteceu, e se o posto estiver funcionando, tem que ter uma autorização da justiça. Ou então a pessoa passou lá e viu o posto funcionando. Ela vai entrar no mapa, vai ver, ó, e esse posto aqui, segundo o mapa, não deveria estar funcionando. Vou avisar o PROCON que eles estão tirando os lacres de madrugada. E ali consegue denunciar também. Vai poder denunciar para a gente também, porque a gente faz com que o cidadão possa participar do processo de fiscalização também. Porque você sabe, o cara dono de posto, que muita gente faz, tira os lacres na madrugada, funciona no horário que é a fiscalização, no final de semana. Então, a gente tenta fazer com isso que a população participe também do processo de fiscalização e que a população possa ficar ciente daquilo que está acontecendo. Então, em breve, gente, esse mapa vai estar aí mais pintado, infelizmente, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda faz irregularidade na cidade. Você fez hoje, né? Uma mais cedo, né? Isso. Hoje já vai entrar mais um aí na Tijuca que foi interditado. A gente pegou uma bomba baixa lá, estava abaixo em 10% no abastecimento que a gente fez. E o carrinho aí, ó, vocês podem ver, ó. Isso tudo, a gente vai poder, ó, já está com 6 mil visualizações, ó. O que quer dizer P? P é publicidade enganosa. Ah. Está em amarelo porque não dá pra gente, a gente não interdita ainda. Sim. Então é uma infração ali de alerta que as pessoas... Então já saibam também quem está com a publicidade. É interessante que você falou, né? Olha, gente, para vocês entenderem, o P é publicidade enganosa. Vamos dizer assim, o que ele explicou aqui, inclusive, que a pessoa vai e falou para ele, pô, eu não faço nada errado, eu não roubo na bomba, eu não compro produto fora, eu não sonego, mas, pô,
eu tenho um preço no aplicativo, eu boto o preço do aplicativo para ver se o cara pelo menos entra aqui no posto. Quer dizer, pô... mas a gente não pode... Eu tô te entendendo, eu te entendo. A gente precisa ser... Olha assim... O consumidor se sente muito enganado quando ele vê lá uma placa enorme, certo, com valor... E aí quando ele chega na bomba, na hora de pagar é outro valor, porque ele foi atraído. O que muitos postos já estão fazendo? Se você reparar, quando a gente começou a dar essas batidas, muitos postos já se adequaram. Agora tem lá o preço no aplicativo, do lado, na mesma placa, preço regular. Aí não está errado, porque ele está dizendo o que ele pode dar de desconto se você tem um aplicativo, e ele está dizendo, se você não tiver aplicativo, o preço é esse. Se você esconde o preço regular, você está levando o cara pro engano. Antigamente era assim, o cara botava grandão. Isso eu também, vou te falar, achava que não era tão errado, mas é como eu falo, tem coisas que hoje eles já sabem, mas eu tive posto há 15 anos atrás, sei lá quando eu entrava. O cara botava assim, por exemplo, o gás de 10 da noite às 6 da manhã, um preço. No horário normal, mais caro. Só que o mais caro, a gente estava lá no como é que fala? No LED ali, no demonstrador da entrada do posto. Mas não estava na faixona, entendeu? Isso não, muita gente faz isso, é errado. O que a gente pede assim, cara, você pode dar desconto. Cara, pra tu ver, eu fazia, tá, gente? Desculpa, mãozinha, bolo e multa pra mim também. Se eu tivesse com o posto hoje, tá? E assim, a gente não quer que o cara pare de dar desconto, não tem nada disso. O que a gente quer é só o seguinte, organizar, pô. Faz um negócio de um jeito que o consumidor não vai ser enganado, porque a galera fica com raiva. Chega na bomba, lá 20 centavos mais caro. O cara fala, pô, não quero pagar não. E assim, o consumidor ele tem direito a pagar o valor da publicidade enganosa. Se o consumidor bater o pé. Porque não mostrou do lado certinho, né? O preço regular está escondido, exatamente. Outra coisa que eu fazia e falava para meus clientes fazerem era o seguinte, quando tu vai botar o preço do posto na época, que não estou falando de ter dois preços, estou falando assim, aquele totemzinho de preço, né? Aí eu falava assim, faz assim, bota primeiro logo o mais barato. Antigamente era o etanol, agora não sei. O mais barato é o etanol ou o diesel? O GNV agora. É o GNV? É GNV, etanol, gasolina e diesel. Diesel é mais caro que a gasolina agora. Estou confundindo a coisa toda. Então o cara bota assim, mas quando não tem GNV, acho que o etanol ainda é o mais barato. Aí bota. Aí eu sempre falava assim, não bota gasolina, porque tinha muitos que botavam gasolina, diesel, etanol lá embaixo. Pô, e você está no carro, a primeira coisa que você vê é o primeiro preço, né? Porque a nossa leitura é assim, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então o cara via a gasolina mais cara... Mas isso a galera ainda faz isso. Agora tem que botar o etanol primeiro, a galera faz isso. É porque hoje você vê cada vez menos aqueles totens de preço verticais, você vê mais os horizontais. Então se ele bota o etanol um aqui, a gasolina aqui, ou então um agora ao lado tem o LED do outro. também, que fica piscando, acendendo lá e tal. Mas cara, o LED eu vejo muito pouco a galera anunciando preço. Eu acho que usa mais para vender publicidade. Da loja de conveniência, né? Fazer propaganda, agora a gente falou um negócio assim, do nada me deu um estalo. Tu já pensou, você viu que você está trabalhando na parte de combustível. Será que tem alguma coisa também nesse caminho em lojas de conveniência? Não, né? Cara, não faço ideia. Assim, a gente fica sendo muito honesto aqui. A gente tem não dá tempo. A gente tem que priorizar. Você lembra o desenho do Pica-Pau? Você não vai ver, quem conhece o pessoal da antiga lembra. O Pica-Pau tinha um desenho que aí ele tinha um furo que saía aqui, ele botava a mão aqui. Aí o outro furo saía, ele botava a mão aqui. Lembra desse? Não, cara, assim, problema na cidade, não faltam problemas para o Procon trabalhar. A gente aí fala, você só trabalha, tem a galera que já tá falando, você só trabalha com posto de gasolina. Não, o Procon faz um monte de coisa, só que a gente tem que chegar no momento, entender assim, foi o diagnóstico que eu fiz. Cara, o que está de mais grave acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro? O de mais grave hoje acontecendo, o que mais prejudica o consumidor hoje, é o domínio territorial do crime organizado. É o número 1. Só que o Procon tem uma atuação muito limitada. Por quê? Eu não tenho como entrar em determinados lugares e falar que o cara não pode vender o gás mais caro. Se eu fizer isso, morre eu, meus fiscais, morre todo mundo. Não posso. Então a gente vai descendo. Eu não posso entrar numa favela e falar, aqui vocês têm que deixar a concorrência na internet para o consumidor poder trabalhar, para o consumidor ser beneficiado pela concorrência. Assim, não tem é uma irregularidade, é algo gravíssimo, mas é irreal eu achar que eu vou resolver esse problema como Procon. Esse é um problema que primeiro a gente tem que resolver um problema de segurança pública para o Procon poder trabalhar, ter a segurança para trabalhar. Tirando isso, para mim hoje o principal problema da cidade é o problema do mercado de combustíveis. Algumas estimativas dão para a gente aí que são cerca de 600 por aí na cidade. Não sei ao certo, não tenho esse número exato. E aí a gente vê um crescimento muito grande dessa turma que, por ter envolvimento, seja com crime organizado,
ou envolvimento com crime, mas o crime do Estado, né? Tem muita gente ligada à polícia, muita gente ligada ao judiciário, muita gente ligada à política, entrando nesse mercado de combustíveis com a sensação de impunidade do seguinte: eu vou poder roubar, vou poder adulterar combustível, porque eu conheço fulano, conheço ciclano, suborno fulano, eu vou molhar a mão de um, vou molhar a mão de outro. Então a gente viu que se instaurou uma sensação de impunidade muito grande, que estava fazendo o seguinte: tem as pessoas que são incorruptíveis do setor, que o cara prefere quebrar e sair do que entrar na sacanagem. Existem os caras que estão só para roubar. E que eu estava conversando ainda agora. O cara vem, pô, quero sair do ramo. Vem conversar comigo. Eu digo para ele assim, ó, teu posto, dá um exemplo, tá? O teu posto vale 2 milhões. Não, mas peraí, eu ouvi dizer que o fulano de tal vendeu por, sei lá. Falei, cara, não é com o meu cliente. Meus clientes chegam a tal patamar. E aí aquele cara apertado, com a conta ruim, que não fecha nenhum lugar, ele acaba vendendo pra galera que tá... então, aí... Faz parte também, olha só. O cara tá se defendendo, vender o posto pra alguém não é crime. Não, né? Só tô comentando o seguinte. Você pode vender o posto pra quem você quiser. O que a gente... Isso. E o que eu tô vendo, o que a gente viu agora, é assim, eu não sou do setor, historicamente, eu comecei com a história como consumidor revoltado. Eu tenho meu carro... Teu carro. Pô, antes de eu... Teu carro que eu tenho agora, eu tinha um Upzinho, foi meu primeiro carro. Um Upzinho 1.0. Porra, amava aquele carro, que é econômico pra caramba, só andava com ele. Cara, até o dia que eu meti... O Up era flex, hein? Flex. Eu meti um combustível lá, o combustível era tão ruim, que mesmo sendo flex, o carro engasgava, eu fiquei num perrengue danado voltando de Minas. Nossa, rapaz, eu fiquei com tanta raiva daquele dia, eu na estrada, passando um perrengue danado. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. E aí, quando eu nunca tive o sonho ou o desejo de entrar no Procon, isso não quer dizer que eu não tô feliz, tá? É que não passava pela minha cabeça mesmo, não era um plano que eu tinha. Quando o prefeito me faz esse convite, ele me faz esse convite pensando muito no meu perfil. Ele sabe que eu sou um cara honesto, então é muito importante em órgão de fiscalização você ter gente honesta, porque senão a pessoa usa o poder dela de fiscalizar para extorquir, pegar suborno, propina, um monte de coisa. Então ele me bota no Procon muito por conta disso também, porque o prefeito se preocupa muito com isso. E aí ele também sabe esse perfil meu combativo, de ir atrás das coisas erradas, das injustiças. Então eu peguei, somei isso e peguei. Cara, a gente já fez muita coisa, hotel urbano, a empresa que sacaneou um monte de gente, plano de saúde. Nem fala. Para chegar nesse negócio de posto de gasolina, demorou um pouco, porque eu não conhecia os detalhes do setor. Então eu fui estudar, preparei minha equipe na ANP, minha equipe fez curso para a gente fazer uma fiscalização da forma correta, desenvolver uma estratégia assertiva, porque assim, vocês sabem, essa galera que rouba em posto de gasolina, eles são muito rebuscados, são fraudes sofisticadas, fraudes eletrônicas e tal. Então assim, entender ali e aprender durante o processo também, porque a gente vai sempre melhorando, a gente vê isso aqui não está dando certo, pô, a gente não deu mole nisso aqui. Então foi quando a gente entrou de cabeça. E aí eu fui ver ainda mais essa coisa do mercado, né? Porque a gente começou muito motivado pela defesa do consumidor. Sim. E aí, dentro desse trabalho, eu comecei a ver também que a gente, além de defender o consumidor, a gente está defendendo os empresários honestos do setor. Isso, como a Mariel Vilela estava falando. Que é, no final das contas, ótimo para o consumidor também, né? Então, é o seguinte, o cara que é honesto, União, né? Hoje ele está sufocado. Porque ele trabalha numa margem menor do que do setor como um todo. E aí vale não só para o cara que rouba na bomba e na qualidade. Se o cara sonegar, se o cara está sonegando, o cara já está muito na vantagem. O cara que sonega aí uma nota num tanque aí, até onde eu sei, tá? Não sou dono de posto. Mas já ouvi falar, cara, o cara consegue desconto de R$1 no litro de etanol. Tem casos aí que você aí você caiu num negócio interessante. Você sabe que o primeiro negócio posto que eu tive foi no Quintino. Em Quintino, em frente à Faetec, foi meu aquele posto há 17 anos atrás, sei lá. Muitos anos atrás. Não, pelo amor de Deus, minha filha tinha 1 ano, minha filha tem 23, então 22 anos atrás. Eu fiquei 9 anos no ramo. Então, 22, 9 e tal, tá, 14, bota aí, 13, 14, 15 anos atrás, que eu já não tenho mais posto. Mas nesse período que eu fui lá, no primeiro posto me deu condições de comprar outro. Adivinha para onde que eu fui?
São Gonçalo. O primeiro posto que eu tive lá chamava-se Posto Fogão de Marechal. Do lado da Habib's de Alcântara. Ih, eu fui muito no Fogão, cara. Eu morava ali em frente ao batalhão, cara. Tá vendo aí, ó? Via muito, tinha uma loja do Flamengo dentro do posto. Exatamente. Eu vi muito jogo lá, tinha um... Aí, tá vendo? Era meu, né? A conveniência que era um bar. Era ali bar um barzinho, um quiosquinho. Bar Exatamente. Quando entrou esse barzinho, eu já não tava mais na sociedade. Antes desse barzinho, quando era só a Flá Boutique lá, que era a marca... Era a Flá Boutique Flá Boutique original. Não era nem a loja da Nação. Meu ex-sócio, ele era amigo do cara da Flá Boutique. Isso é 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, eu comprei uma camisa lá. Aí, tá vendo aí? Eu morava muito perto, cara. Eu tinha a sociedade ali, então. Aquele posto ali, talvez se você perguntar aos teus pais, a galera de lá vai falar, a gente botava assim, aqui só produto da Ipiranga, aqui só produto da Ali. E a gente trabalhava literalmente correto, que nosso sonho era abrir o gás. A gente deixou ele prontinho pro gás e o gás não veio. Caraca. Em suma, nós deixamos preparado a área onde ia botar o gás, tudo e tal. E o gás não chegou, porque tinham lá politicagens, ou não sei se tinha, se não tinha, não sei. Ou se a gente acreditou até o compressor, um dos meus sócios comprou e deixou lá bonitinho comprado, que era uma fortuna, comprou, deixou lá. E eu tô lá, de sócio, esperando, né? Se o posto melhorava. Cara, não conseguia sair. Eu não conseguia... Eu acho que todo mês, tudo que eu trabalhei na minha vida, eu botava lá. Botava lá, acreditando que o gás ia chegar. Fiquei anos ali. Por quê? Porque tem o lado do consumidor. Eu quero deixar isso, por isso que é o segundo ponto muito importante que você está fazendo, de mostrar ao consumidor que muita vantagem tem algum problema. Não pode, cara. As pessoas acreditam. Eu estava contando para o meu amigo Ronaldo antes de subir aqui. Eu, nesse posto de Quintino, voltando um pouco rapidinho para não esquecer, eu fazia faculdade de Gama Filho, que existia na época, que agora virou aquele parque que o Eduardo fez lá e tal. Muito lindo, por sinal. Mas infelizmente acabou. A Gama Filho eu fazia direito. Aí eu pegava... e fazia faculdade e tal, ia para a imobiliária, trabalhava na imobiliária, eu era sócio capitalista, quer dizer, ia lá de vez em quando no posto, ajudava e tal, mas a maioria das vezes não era eu que estava lá. E eu tenho um amigo, até hoje eu conheço, encontro com ele, mas ele na época fazia da minha sala a faculdade. Ele chegava perto de mim e falava assim, aí ó, dei lucro para você. Pô, que legal, o cara foi lá no posto. Fui lá, o que eu fiz? O dinheiro de hoje, botei R$100 no teu posto e botei mais R$100 no outro lá. Aí eu falei, porra, tu acabou de contaminar meu combustível, caralho. Aí ele, como assim, cara? Não, o teu é bom. Aí eu vou no outro que eu não sei se é bom, não sei. Falei, aí eu, porra, aí o carro tá andando, aí o carro... Meu irmão, olha só, é como se você tivesse pego um copo, botou metade de água potável e metade de água de merda do vaso. Você simplesmente acabou e depois você bebeu, entendeu? Então o que você fez? Você contaminou a boa, cara. Então até a consciência do consumidor e de amigos próximos era essa. Eu vou botar no mais caro que a gasolina é boa, eu vou botar no mais barato que a gasolina é ruim. Não adianta. Então assim, o consumidor também, isso aconteceu comigo em São Gonçalo, em Alcântara ali, meio que São Gonçalo, Alcântara. Ele é Mutondo. Então, e eu fui... Baixo Alcântara. E eu fui dono também do Neves, depois da delegacia de Neves. Ali já é porque já é longe quem de mora você. em São Gonçalo fala, né? Eu morava no Alcântara. Lá é Neves, lá não tem nada a ver. É outra ponta da cidade. É outra ponta. A gente sai da cidade por caminhos diferentes. E ali, cara, também a gente tinha bandeira Ali. No fogão, ele era amarelo e tal, misturando uma chama e tal. Né? Então, por que fogão também? Só para poder a gente rir um pouco, a galera saber. Tinha um terreno bonitão em Marechal Hermes. Pô, a gente falou, cara, ali cabia um posto. Aí chamei o pessoal da Ali, que era a bandeira do posto de Quintino, e meus amigos, falei, galera, porra, aqui esse terreno, vamos botar um posto aqui? Pô, vamos. Aí quando a gente fechou o nome, o nome Fogão, faltava o contrato de locação, porque a gente nem tinha feito contrato de locação, mas o meu ex-sócio era contador. O que ele fez? Ele já pronto a empresa. Taca lá na Ali pra gente rodar, pra ver se pega um capital, porque a companhia dá um capital. Se você der uma garantia real, tipo um imóvel hipotecado nela, garantia sustentável, que ela pode, se você correr, sumir, ela toma teu imóvel. Então, mas se você for parceiro, ela vai te dar essa grana tu usa para fazer a obra, você monta um posto, uma parte da obra, então geralmente não é tudo, você bota outra parte que falta, e você tem a marca lá. Aí, a Ali, beleza. A Ali vai... Enquanto a Ali vai rodar o nosso negócio, a gente descobriu que lá não podia ter posto. O recuo que dava
acabava com posto, não tinha como nascer posto. Aí a firma ficou pronta. Apareceu esse negócio lá de Alcântara e a empresa estava toda ferrada. Tinha comprado um pessoal lá, tinha vários problemas de imposto, atrasado, não importa. Eu não lembro de cor o que é, nem o que foi, deixou de ser. Eu sei que chegou na hora, o meu sócio falou, vamos botar lá. Eu falei, cara, o que tem a ver o fogão? O nome do posto era Fogão de Marechal. Em Alcântara, cara, não, vamos embora, de bota posto fogão, aí bota um fogo, não vai falar que é Botafogo, não. Beleza, e depois ainda bota o Flamengo dentro, cara. Porra, eu falei, caraca. E aí a gente botava o que eu tava falando, por causa de 5 centavos, a galera via para os outros que tinham na região mais baratos, 10 centavos, 15 centavos. Então, assim, é difícil também porque a população, ela tem uma dificuldadezinha de sentir. Se for um percentual, como você falou aí, pegou de 10%, se for de 5%, que já é roubo. Já é muito. O cara consegue baixar muito o preço. Bota aí R$6, só para fazer conta, 30 centavos. Assim, o cara vende 30 centavos mais barato que eu, com a margem razoável. Eu já tô com a margem Ele apertada. mantém a margem, ele te quebra, compra teu posto. Ainda vem comprar meu posto. Então, quer dizer, realmente, cara, esse trabalho está sendo... 30 centavos para competir hoje no setor de combustível um contra o outro. É uma fortuna. Aí eu lá, igual um querubim, igual um idiota com a minha bunda pro alto e botando lá, Ipiranga, que só alho, nada. Cara, sai da sociedade. Isso é uma coisa assim, é até difícil para o consumidor, porque o consumidor ele sempre vai correr atrás de preço. Mas é bom o consumidor saber que é o seguinte, no setor de combustível, o preço é a margem... o nível de competitividade é muito parecido, porque o preço do combustível é muito parecido. Então, se tem alguém botando muito abaixo na revenda, alguma coisa errada tem no meio do caminho. Não quer dizer que os caras estejam certinho também, não, que a gente já ouviu de tudo nessa vida. Eu já peguei gasolina adulterada em preço normal. O cara tá vendendo a R$ 5,89, que na Zona Oeste, por um aluguel que não é tão caro, é um valor normal. Entendeu? O posto bandeirado tá vendendo R$ 5,89 também. Em alguns lugares da Zona Oeste. E o cara estava adulterando 72% de etanol na gasolina a R$ 5,89. Por que também? Caraca. Porque quando a gente começa a falar, não abastece em posto muito barato. Aí o cara vai aumentar um pouquinho. Aí o cara fala, vou aumentar meu preço, porque tá chamando muita atenção. Por quê? Eu peguei um cara vendendo etanol a R$ 3,90. Aí nessa época o etanol estava saindo da distribuidora a R$ 3,90. Aí eu falei, meu irmão, tem alguma coisa errada. Aí fui. Aí... o advogado do posto perguntou, cara, por que vocês vieram aqui? Eu falei, irmão, não tem como não vir, pô. Eu nem tava vindo aqui, eu tava indo em outro. Mas como que passa num posto vendendo a R$ 3,90 etanol e não para? É impossível. Aí o cara aumentou, botou o etanol 4,20. Falei, ainda tá muito barato. Nossa. Entendeu? Aí sim, ele pode até estar abaixando a margem. E tava sonegando, não? Tá? Então, cara, assim, a sonegação, ela é difícil de pegar no posto de gasolina, por quê? Principalmente o Procon. Mesmo que a gente pegue o posto vendendo com outra nota, a tributação do posto de combustível é toda na substituição, né? Então a revendedora, a distribuidora, ela tem que pagar. Geralmente a sonegação, ela se concentra mais na distribuidora. Então você tem lá as vendedoras de combustível para os postos de gasolina, elas sonegam muito ali. E aí elas sonegando ali, tem muita gente verticalizada, que é outra irregularidade no mercado também, que é a pessoa ter a venda do combustível e a revenda, né? Isso é proibido, não pode fazer isso, mas ainda tem muito acontecendo. Por que isso é ruim? Porque o cara, se ele sonegar na substituição, quando ele vende para o posto é muito difícil de pegar, porque está verticalizado, né? Então é difícil. Quando não é verticalizado, o cara ele pode cobrar o seguinte, se o cara sonegar, o dono do posto não ganha dinheiro com isso, quando não está vertical. Por exemplo, o cara tem lá um posto da BR, lá Vibra, né? Se ele não está verticalizado, porque ele é um dono de posto e a Vibra é uma outra empresa. Se a Vibra sonegar, ele não ganha com isso. Sim. No máximo vai ganhar no preço ali, mas ele não tem ganho efetivo real. Quando está verticalizado, as margens se acumulam. A margem da venda e a margem da revenda se acumulam, porque é tudo uma empresa só, tudo uma estrutura só. Então, hoje a gente tem você acha que pode ter acontecido parecido com o que você falou aí na época da Refit? Porque tem um caso que o pessoal fala aí, na verdade, eu escuto, porque estou no mercado e vou escutando de quanto é lado. Não é só esse caso mais famoso, que é o que eu falo da Refit, é o mais famoso. Mas assim, é o mais falado, talvez eu assim não tenha tanto conhecimento quanto vocês estão no mercado há mais tempo. Muito, não. Tem mais gente verticalizando. Então, isso ajuda muito o cara a sonegar.
Eu acho que hoje a sonegação, ela é muito mais agressiva na concorrência desleal do que até mesmo a sim, porque ela é geral, ela vai para todo quanto é lugar, não, né? A sonegação é muito difícil de pegar, né, cara? Eu, por exemplo, para eu pegar uma sonegação, aí é só Polícia Federal, Polícia Civil, é uma rede muito sofisticada. E até mesmo quando você pega, o caso da Refit. A Refit é a maior devedora do estado do Rio de Janeiro. Isso aí São mais, soube, se né? somar a dívida do grupo só com o estado do Rio, sem contar São Paulo, Minas, as operações fora do Rio, são 18 bilhões de reais. Uai. 18 bi. As pessoas têm nem noção do que é bi. Milhão são 6 zeros. Bilhão são 9. Entendeu? É coisa demais. Então você pega... Aí eu te pergunto, isso, cara isso nem precisa... repassou um pedaço para... Não, isso... Assim, um pedacinho para repassou. Quem é do mercado pode até saber mais do que eu. Se eu não me engano, cara, o cara que sonega no etanol, na gasolina, é mais de R$1 de lucro que o cara tem. E aí o cara consegue baixar muito. E aí vai quebrando. E essa parte você não consegue dar... Essa parte o PROCON não atua. Não está conseguindo atuar. Não vai poder atuar. Isso aí a gente não tem ferramenta para isso e nem é nosso papel. Mas vamos ter essa esperança de que alguém vai atuar? Vamos? Assim, a Polícia Federal tem feito coisas nesse sentido. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui na tua frente e quero ter orgulho de ver um dia voltar a falar com você falando da galera que está nos ajudando, porque, cara, eu não quero mal de ninguém, irmão, eu só quero o seguinte, todo mundo trabalhando e quem trabalhar merece. Eu tô focado no meu podcast para ver histórias. Você pode até não desejar o mal de ninguém, mas assim, eu não tenho pena nenhuma de empenar o cara, porque assim, o cara, você vai lá, chega no posto do cara. Aí tu faz o teste da gasolina, que é o teste mais simples de fazer e mais fácil. Até porque, cara, a gasolina adulterada, o cara tá sentado no flagrante dele. Porque o tanque tá lá. A gente sabe que tem agora mecanismos novos de adulterar a gasolina que não a gasolina do tanque. Que é o bypasszinho, né? Que é um... A história que me contaram é a seguinte. Lá atrás, se falava numa lei que o consumidor ia poder escolher a quantidade de etanol que ele ia querer na gasolina. O posto ia ter que vender a gasolina pura e o etanol puro. E quem quisesse misturar para pagar mais barato, poderia escolher 10%, 20%, 30%. E aí um cara, na época, falam que ele fez um equipamento para viabilizar isso, que é um equipamento que faz a mistura entre o tanque e a bomba. Porque ele puxa o etanol, puxa a gasolina, faz a mistura ali e vai despejando no tanque do carro. Essa lei não foi para frente, todo mundo sabe que hoje no Brasil a mistura permitida é de no máximo 30%, você pode até vender com menos etanol, mas o máximo é 30%. E aí esse equipamento está sendo utilizado para fraude, que é o quê? Você pega a gasolina do tanque, tá boa. Você pega a gasolina do bico, tá boa. Como é que pega isso? Então, isso aí a gente tem feito de qual forma? Porque o cara você tem que ir junto com o mecânico para ver. Mais ou menos. Se você se passar por um consumidor, ele vai tentar te roubar. Ele vai tentar abastecer o combustível ruim. Ele não sabe que é uma fiscalização, ele mete a gasolina ruim lá, no carrinho. Aí a gente pega. Entendeu? Ou então a gente é muito rápido. O que eu faço? Eu me escondo dentro de um carro qualquer, começo o abastecimento. Quando está abastecendo a gasolina, eu falo, bota um pouco dessa gasolina aqui agora. No meio do abastecimento. Porque o dispositivo está acionado ainda. Porque se eu demole e ele puder mexer no telefone, ele desaciona, porque isso é tudo hoje remoto. Telefone, computador. Vou te contar uma também que eu tomei uma multa para ter a minha mão palmatória, que parecido com isso. O gás é uma lei que você só pode trabalhar com 220 bar para entrar no cilindro. Por quê? Porque o Inmetro regulou que essa aí é uma margem de segurança que, para o cilindro não explodir, né? Só que todo mundo que foi fazer curso, essas coisas todas, trouxe a tranquilidade para o dono dos postos que poderia vender com 250, 260, porque ela fez 220, mas na verdade o cilindro só explode com 300 e tanto. É uma margem bem grande do Inmetro. E na época, cara, eu volto a dizer, já apanhei, já tomei bolo na mão, já paguei minha multa. Mas e me tira uma dúvida, você aumenta a pressão para poder caber mais dentro do cilindro. Só isso, para poder vender mais. Não era para roubar o cara. Não, porque era para poder isso é importante que as pessoas saibam o seguinte, é um mito essa história, não é nem mito, é verdade. O gás é uma molécula que realmente se comporta com tamanhos diferentes no calor, no frio. Mas essa história
de que cabe muito mais dentro do cilindro é mentira, porque o posto ele tenta aumentar a tua pressão para justamente conseguir encher o cilindro. Porque o cilindro por si só, o óleo que fica dentro do cilindro, é difícil até você encher ele se a sua pressão não for muito boa. Na verdade, o que acontece? Aí que tá. Você falou tudo em cima de uma calibragem de 220 permitida, você raramente consegue realmente 220 certinho, na calibragem certinho daquele cilindro. Por quê? Primeiro porque ela perde força de certo momento. Depois ela perde outra força quando entra. Depois tem uma válvulazinha ali que sai um filete de dali. Aí você não consegue botar 220 perfeito naquela calibragem para dar certinho. E aí tem esses outros fatores que você falou. É um óleo, é uma borra, é um não sei o que do cilindro do cara. Então tu não enche nunca. Agora, quando você trabalha com 250 bar, empurrando na pressão um pouco maior, você ganha esses atalhos e você empurra mais. Mas só para deixar claro aqui para as pessoas entenderem, aumentar a pressão não é para você botar mais gás do que você realmente recebe. Não. O cilindro de 16, se ele tiver muito, muito vazio, no 220 o cara vai ter dificuldade de botar os 16. Vai entrar 14. Vai entrar 14, 13. Mas ele quer vender os outros dois, porque para ele é bom vender. O 16 fica... o consumidor também, porque o consumidor também quer ficar parando toda hora. Só porque muito consumidor fala para ele assim, mas eu tô parando lá, meu cilindro de 16 está entrando 20. Não é por causa de pressão, isso é roubo. Não, aí também não. Assim, mas eu já fiz... 4 de 16 dá... Mas eu já, em pé, trabalhei... 25%, não tem como. O cilindro expandir, o gás diminuir 25% de tamanho. Não, isso não. Mas assim, eu já vi, não foi ninguém que me falou, no meu posto, sem nada, tudo zero, batendo, como sempre a gente trabalhou. Por isso que eu falo, eu fui multado porque eu estava com 240 bar. Aí eu fui multado. E peço desculpas e nunca mais fizemos, mas eu fui multado e tá lá. Então, assim, o que acontece? Bateu 17, o cilindro do cara é 16, bateu 17, cara. Não, mas a variação aí pequena, ela acontece por conta da molécula do gás. Aí eu falei pra ele, olha, marca a tua quilometragem, por acaso estava na pista, marca a tua quilometragem, anda, roda, calcula 17 metros cúbicos quanto faz por quilômetros e tal, e volta aqui. Se você tiver realmente não rodado ou alguma coisa, você pode ter certeza que eu vou te dar o cilindro inteiro para você de volta. E o cara passou a ser o maior cliente nosso. E aí o que acontece? Ele, se eu tivesse com 220, 218, 200 bar, que é o que eu te falei que perde e tal, ele ia caber só 14. Aí, daqui a pouco, aí isso aí que acontecia, volto a dizer o que eu falo da cascata, né? Ele vai para o outro, que é o outro que está fazendo. E aconteceu isso com a gente. A gente foi multado, não trabalhamos mais 220. Aí ele passou e para o outro, do outro lado do bairro, porque lá o cara conseguiu dar o jeito dele. Aí tinha um botão. Por que eu dei essa volta toda? Porque tinha um botão. Esse botão, quando a fiscalização entrava e não tinha o carrinho, o cara ia lá, pum, batia o botão, a pressão, ia para 210, 220. É o que o brasileiro faz. Hoje a gente faz assim, quando a gente não está fazendo fiscalização com o carrinho, com a nossa equipe mesmo, a gente vai todo descaracterizado. A gente fica olhando o movimento do posto. Quando tem mais gente no salão, e o gerente ali e tal, a gente vai e faz a fiscalização. Por quê? Quanto mais gente no salão, melhor, porque a gente fica de olho na movimentação da galera. Porque se alguém entra por dentro da sala, aperta um botão, acabou. Entendeu? Porque a gente sabe que hoje é tudo... Agora, eu só não gostei de uma coisa, eu sou obrigado a confessar a você, que o seu disfarce não estava legal, né? Tá com a camisa do Flamengo, tá... Pô. Não, ali, pô... Tô brincando, Nosso Mengão... Você não é Mengão, não, cara? Não, cara, eu sou... Vascaíno. Eu sou... cara, time de nobres que caem, Cara, todo dono de posto que eu conheço é vascaíno. Não, cara, isso acontece... É muito português, olha lá, né, o portuguesão lá, ó, também. Só tem português. Você é português também ou não? Não. Então... Não, por isso que você é flamenguista. Pô. Mas então, teu pai é flamenguista? Ele é pior, o pai dele é português. Mas todo... Cara, é muito brasileiro, muito português, não, cara. O gameiro não é nada português, opa. Tem muito português. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, que é curiosidade. Planos, que aí sim, eu acho que volto a dizer o que eu falei no início do vídeo. Toda pessoa que faz um bom trabalho
protegendo a população, os interesses de todos. Inclusive, eu estou aqui representando. Se eu tiver errado, liga para mim, entra no meu Instagram, a galera de posto de gasolina. Se eu tiver errado, que eu não estou apoiando a classe de posto de gasolina, meus amigos do sindicato, seja ele do RJ Postos ou do Sindicombi, podem falar comigo e é público, eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui apoiando o segmento de posto de gasolina, recebendo o João. E é por isso que eu quero botar aqui sempre isso, que torço muito para que ele conquiste tudo que ele conquistar. E eu sei que no futuro, se alguém vê alguma coisa errada dele, ele vai ser o primeiro eu aqui. Pô, João, o que houve? Porque estou trazendo o cara porque a gente sente a índole do cara como está a fim de fazer o bem. E esse caminho, se você quer ou não se lançar, que se dane. Quem for bom, sério, tem mais é que se lançar, se fosse esse o caso, e que não é. Porque ele faz a faculdade dele, ele trabalha, ele está na luta dele. A gente sabe o seguinte, aproveitar pessoas boas não é mal, é bom, é importante. Quem não vê isso aí, eu não sei o que está querendo da vida. Está com inveja. Vai lá, trabalha, corre atrás, mete os peitos, mete a cara, você vai aparecer, você vai ser visto e vai ser lembrado. Pro bem, que é o que eu estou querendo divulgar aqui, o meu amigo no meu podcast aqui, humilde, e no 12º episódio. Que ainda é bem pouquinho, quero chegar a 100 ou se Deus quiser, vamos ver. Mas, João, quais são os seus projetos? Cara, maravilha, assim, primeiro em cima do que você tem falado aí muito, é o seguinte, cara, eu escuto muito isso, tá fazendo, não sei o que, quer aparecer, tal. Eu falei, gente, vocês têm noção do que é mexer com posto de gasolina de bandido? Tem tanta coisa para eu aparecer, e você acha que eu escolhi aparecer logo com um negócio que eu corro risco de vida? Não é sobre isso. É sobre realmente a população falar o seguinte, eu quero ver mexerem com posto de gasolina. Isso ninguém mexe. A gente mexe. Não tem essa, não. O que der para mexer, o que a gente puder fazer para defender o consumidor, a gente vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Tá? Porque as pessoas não têm noção, quando elas falam isso, elas não têm noção do que a gente está fazendo, do vespeiro que a gente está mexendo. Eu poderia muito bem estar fazendo um monte de outra coisa, eu já tinha muita visibilidade, já era um cara conhecido, já disputei 3 eleições, já fui para uma eleição que fiz 16 mil votos, então assim, sem nunca ter mexido com posto de gasolina. Então, eu poderia continuar tocando minha vidinha lá do jeito que eu tava, sem esse estresse, sem essa perturbação de estar mexendo com posto de gasolina. Paciência, você ia chegar, pô. Que não ia mudar nada. Eu só acho que é o seguinte, eu sou um cara que sempre questionei, por que não fazem isso? Por que não botam a cara e vão para dentro do posto de gasolina? Porque eu sei também que tem muita gente que toma dinheiro dos outros para fiscalização, vai lá, fiscaliza o cara que é honesto. Fala, vou achar pelo em ovo aqui se você não pagar o suborno. Tem muito isso. Então, eu ouvia muito dessas pessoas, você não mexe com posto de gasolina porque você está pegando dinheiro dos caras. Você não mexe com posto de gasolina porque você tem medo. Tal. Mesmo que fosse medo, também é legítimo, tá? A pessoa ter medo e não querer mexer. Eu não tô falando disso, não. Mas eu nunca peguei dinheiro de ninguém. Que você não tenha, você só está enfrentando. Exatamente. Porque é tal história, eu tenho medo de avião. Eu vou lá, enfrento e vou de avião. E outra coisa, assim, eu nunca tomei 1 centavo de ninguém, nunca pedi e nunca aceitei todo mundo que me ofereceu. Sim. Primeiro de tudo. E para quem assiste a gente é o seguinte, nem adianta me procurar. É melhor não me procurar. Sim, eu não vou trocar de lugar com um criminoso. Eu tô no meu lugar, ele tá no dele. Se eu chegar ao ponto de fiscalizar o posto dele, pegar ele roubando, vai ser feito com ele o que está sendo feito com todo mundo. Primeiro ponto é esse. Sobre essa coisa de planos, política, cara, isso não me ofende. Por quê? Eu nunca tive vergonha de ser político. Porque tem que ter vergonha de ser político quem é safado. Isso aí. E eu não sou político para não fazer nada, pô. Se eu tivesse em outra secretaria que demandasse de mim um outro tipo de trabalho, eu ia estar fazendo outra coisa, porque eu não ia estar encostado. Se eu estou no PROCON, eu vou fazer o quê? Atividades relacionadas à defesa do consumidor. E assim, duvido que alguém vai discordar de que é muito importante a gente combater a máfia dos postos de combustíveis para o consumidor. E é isso então, aí. É isso aí. É isso, eu sou um político, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque quem tem vergonha é quem é safado, e não fico em casa encostado de preguiça. Então eu vou estar sempre trabalhando. E um político que trabalha, inevitavelmente, aparece. É isso aí. A gente não cobra tanto que o povo trabalhe? E aí, quando a gente trabalha, tem gente que critica ainda. Mas assim, Gameiro, isso não me incomoda. Isso aí. Essas críticas não me incomodam. E sobre o meu plano, assim, cara, hoje eu só penso em ser o melhor secretário de defesa do consumidor do Brasil. Que as pessoas olhem, enxergam e falam assim, cara, esse menino aí está fazendo um bom trabalho. Primeiro ponto é esse. Porque eu acho que o político
que trabalha pensando em eleição, ele fica refém de vaia e de aplauso. Ele só vai fazer aquilo que dá palminha, tudo mais. Eu não, eu faço o que tem que ser feito. Se as pessoas não gostarem, faz parte. Se a gente ficar refém da opinião pública também, a gente não faz o que tem que ser feito muitas vezes. Porque muitas das vezes a opinião pública está indo num caminho, num sentido, que é outro. Por exemplo, nesse negócio de posto de gasolina, a galera tem uma sede de sangue danada. Acha que todo mundo é ladrão. É isso. Se eu fosse me guiar pelo que a opinião pública quer que eu faça, eu tinha que pegar e sair empenando todo mundo, ferrando todo mundo. Mas não, eu tenho que ser consciente. A gente tem um trabalho a ser feito no ramo de combustíveis. Um dos maiores motivos que eu estou aqui para pedir a você essa tua presença é para poder a gente desmistificar eventualmente quem está achando que o ramo é todo assim, cara. Não, o ramo não é todo assim. Então, se eu fosse me guiar pela opinião pública também, eu tinha que estar aí fechando 10, 15 postos por dia. O que não é verdade. Não vai acontecer isso nunca. Porque não tem tanto posto assim roubando. Tem muito. Mas não é isso que a população acha, que todo posto rouba. Não. A sociedade acha isso. E não é verdade. Então, você considera que também tem o fato de alguns funcionários, poucos, graças a Deus não são muitos, são poucos, mas que também... Eu tenho um quadro que eu não estou fazendo contigo aqui hoje porque não tenho o que nós fazíamos, que é o Pega Ladrão. Que é um quadro que os meus amigos donos de postos de gasolina, eles sofrem diariamente contra eles. Que é o caso do cara que pega, por exemplo, coisas da loja de conveniência sem o patrão ver e não paga, entendeu? É o caso dos caras que, por exemplo, dão bico seco no freguês. Minha mãe, por Deus a tenha. Pô, vou te falar, tu não vai acreditar, no meu posto. A mãe, Jorge, vê nas câmeras, eu acho. Eu não quero que eu tô constrangida, que eu vou lá, brinco com todo mundo na pista, mas, poxa, lá no teu posto, lá, o fulano, pô, eu acho que ele ali, ele me roubou, porque eu pedi para botar, digamos, R$100, e, cara, o ponteiro não mexeu e meu ponteiro não tá enguiçado. Deixa eu ver teu carro, mãe. Peguei o carro dela, fui no outro posto, eu abasteci, vi se o ponteiro estava ruim, não estava ruim. Fui lá ver nas câmeras, o cara roubou o bico seco a minha mãe no meu posto. Então, é uma coisa assim que você também tem esse lado. Então, só para completar, para definir, o principal que você está fazendo está muito certo, mas tem um lado da população que já sofreu isso, que o frentista fez isso, não foi o posto. Então é difícil, não é? Assim, cara, assim, eu acho que tem de tudo. Tem de tudo, A gente não pode falar, o frentista é ladrão, o dono de posto é ladrão. Não, são poucos. Cara, assim como em todos os ramos, na sociedade como um todo, tem ladrão na política, tem ladrão na polícia, tem ladrão em tudo que é lugar. Infelizmente tem. São poucos, aí, mas tem. A gente tem que combater. E não pode deixar que isso transpareça como se fossem todos. Porque eu tinha 25 funcionários e posso dizer a você que, vamos dizer assim, 24 eram sérios. Esse cara que fez essa besteira. Exatamente. Então, assim, voltando ao que a gente estava comentando, essa coisa do projeto, eu não posso me guiar pela vai e pelo aplauso. O que é certo? Tem que fazer o que é certo. Porque se a gente for... A opinião pública tem essa sede de sangue. Imagina se eu fosse seguir a sede de sangue da opinião pública a ferro e fogo. Então, é o seguinte... O político ele não pode se guiar pela coisa da eleição. Eu acho que político só existe político que disputa eleição. E eu defendo que todo mundo que queira mudar um pouco a sua realidade em sua volta, seja num bairro ou num tema específico, vamos ter um político do setor de combustíveis que é um cara honesto. Cara, eu sempre sou a favor de que temos mais políticos. Quanto mais políticos a gente tiver, melhor. Porque o número de vagas não vai mudar. Vão continuar sendo 70 deputados estaduais, 51 deputados federais, não sei quantos vereadores. Isso não muda. Mas quanto mais político a gente tiver, a chance de ter mais gente honesta ganhando aumenta também. Muito melhor. Porque hoje a gente tem uma demonização da política que só beneficia quem é safado. Porque o cara que é safado, ele não tem vergonha, não. Ele não tem vergonha de ser safado, ele vai ter vergonha de ser político? Não vai. Então, essa despolitização, essa coisa de político não presta, política é tudo safado, só beneficia quem? Beneficia o cara que vai estar ali disputando, independente de qualquer coisa. E afasta o cara que é bom. Isso aí, ele vai falar, eu sou aqui, bem sucedido, honesto, já conquistei minhas coisas. Pra que eu vou me meter nisso? Todo mundo vai me chamar de ladrão, vai me chamar disso, vai me chamar... Não vou não. Aí afasta essa galera toda. Então, é um pouco disso. Então, assim, meu plano hoje é ser o melhor secretário de proteção e defesa do consumidor do Brasil. Isso e vou seguir, é o primeiro plano, né? E vou seguir os passos do prefeito Eduardo Paes. O que o prefeito Eduardo Paes decidiu... Ele vem de governador? Eu falo isso pra ele, né? Ele, assim, cara, ele... Ele é tão apaixonado pela cidade do Rio que dá a impressão de que ele
sei lá, a impressão que eu tenho é que ele ficaria no Rio, na cidade do Rio, a vida inteira, se pudesse, né? Ele é um apaixonado pela cidade, assim, cara, mas ele também... Eu acho que o que eu falo pra ele, assim, Eduardo... O caminho natural dele é o governo, né? Você tem uma... Assim, nós somos homens públicos, a gente tem que entender uma coisa, a gente faz isso por vocação. Então, a gente não pode só nos guiarmos pelos nossos desejos pessoais, né? O desejo pessoal do Eduardo, eu tenho certeza que é ter mais tranquilidade com a família dele, tem 2 filhos, tá mais de 30 anos na vida pública já. Ele é um cara que trabalha de segunda a segunda, é um negócio que cansa, desgastante pra caramba, a família escuta muita bobagem. Mas ele tem uma coisa da vocação, o cara nasceu para isso. E aí a gente tem lá um governo do estado falido, destruído, sem política pública eficiente nenhuma, e um cara como ele, com a história que ele tem. Eu acho que a população tem a obrigação de arrancar ele da cadeira de prefeito e botar lá aí mesmo que ele não queira. Porque eu acho que assim, o estado do Rio de Janeiro não aguenta mais 4 anos. Se a gente não tiver uma virada radical em gestão, de entrega, de resultado, que é o perfil do prefeito Eduardo Paes, o estado do Rio não aguenta mais 4 anos. E assim, o que ele achar que eu devo fazer para contribuir para o projeto dele, para o estado do Rio de Janeiro sair dessa lama que está enfiado, eu vou fazer. Se for sendo candidato, se for não sendo candidato, se for continuar como secretário, eu vou seguir o direcionamento do prefeito Eduardo Paes, que assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tem algumas coisas que eu não posso ser injusto. Eu nunca vi alguém trabalhar tanto, eu nunca vi alguém ser tão eficiente do ponto de vista de gestão, porque assim, as pessoas acham que é fácil. Gerir uma prefeitura é difícil pra caramba, numa cidade como a nossa que é complicada pra caramba. E outra coisa, ele me deu carta branca para trabalhar. Nunca me ligou pedindo por dono de posto safado nenhum. Pelo contrário, sempre falou, faça o certo. Ninguém fale meu nome na rua. Não tem pedido de ninguém. Tá errado, pode ser duro e implacável. Então, assim, goste ou não do prefeito Eduardo Paes, quem está permitindo que a gente faça esse trabalho é ele. Porque foi ele que me colocou como secretário e foi ele que deu carta branca e respaldo político para a gente trabalhar. Porque eu sei que se dependesse de outro prefeito, para a gente fazer isso seria difícil. Porque o cara fala, pô, não mexe nisso não, que eu tenho um amigo que faz isso, amigo. Ele não tem essa. Então, temos que dar mérito para quem merece e o prefeito Eduardo Paes merece nesse sentido. Não levando em consideração que o nosso programa não é um programa político, é um programa de opiniões e de troca de ideias e conversa. O que ele está falando aqui é a opinião dele. Eu não vou colocar a minha opinião, apesar de, profissionalmente, eu nunca ter tido relacionamento com o Eduardo, mas eu, na verdade, entendo que a gente vê. O que a gente vê é que não tem uma base. E, na minha opinião, só a corrupção já é o mal nacional. Então, se você tem alguém que não tem relato de corrupção, para mim, a opinião já é interessante, mas eu não vou expor minha opinião política, não. Pelo contrário, é que o meu amigo aqui está dando a opinião dele e eu volto a parabenizar, porque eu acho assim, fantástico o que você está fazendo, fantástico a tua ideia, a ideia da galera. Eu acho que não estou aqui para babar ovo de ninguém. Se você não estivesse fazendo o que você está fazendo, eu poderia falar outra coisa. E, Gabriel, assim, tá fazendo, não é babar ovo, cara. É dar valor. Cara, a gente não vai... Não é? Se você estiver fazendo uma coisa legal, que espírito de porco é o meu de não te parabenizar, né, cara? Não é, cara? Pô. Mas tá faltando isso, tem que ter uma corrente do bem, cara. Exato. Porra, falou tudo que eu sempre falo aqui. Aqui a galera que tá aqui do lado de fora observando. Eu sempre falei isso. Aqui a gente tem que ter a corrente do bem, cara. As pessoas estão malucas. Eu, quando falo aqui nos meus podcasts, que eu falo bem das pessoas, que eu elogio as pessoas, porque tem um que fala, tu rasga uma seda, né? Meu irmão, não é rasgar seda. É dar o valor que as pessoas, às vezes, não têm. Porque é tanta cobrança, é tanta luta, é tanta porrada, é tanto isso aqui. E quando a pessoa chega num lugar que você tem condições de falar publicamente e enaltecer as qualidades das pessoas, por que não? Por que não? Então, quer dizer, é lógico, eu... como na frente do Postos Cash, sempre sonhei em trabalhar nessas histórias de vida. Aqui deixa bem claro, histórias de vida e de negócios que abastecem o Brasil. Então, quer dizer, na verdade, a história é de vida. Ela não é necessariamente de negócio.
Você tem uma história de vida num bairro que coincidiu com a coincidência incrível, que fui dono do posto lá, que ia comprar a camisa do Flamengo. Pô, minha mãe abastecia muito lá. Aí, tá vendo? Fogão. Lá era gasolina boa, pô. Não tinha... Mas tinha um golzinho, 98, vinho, 2 portas, golzinho, era acelerado pra caramba. Pô, se você viu, teve um podcast do Vitinho, que o Vitinho foi meu sócio nesse posto. Tá no podcast, no episódio, depois eu vou te mandar. E capaz, talvez, se a tua mãe ia muito lá, ela ter visto meu sócio lá, que era o Vitor, ficava lá. E outra coisa boa pra galera saber assim, cara, se o dono do posto tá no posto, esse posto provavelmente não tem sacanagem, porque o cara sabe que a qualquer momento a fiscalização pode chegar e levar ele preso. Então ele tá fora. Tá fora. Ele não vou ficar lá nada. Eu vou te contar uma história. Ou então aqui. Tá no nome de laranja também. Eu vou te contar uma história minha também. Rapidinho pra poder não ficar te prendendo, que eu sei que você tá cheio de coisa pra fazer, tua agenda tá doida e é doida. E tem que ser doida, porque, pô, você bota o mapa, bota tudo. Mas eu quero te falar uma coisa, cara. Eu sabia que a gente ia se encontrar aqui e você ia ter... Bota o nosso encontro aqui, Gameirinho e João Pires. Olha nós ali. Olha aqui, eu sabia que a gente tem esse encontro maravilhoso. Maneiro, olha nós dois ali, só que eu tô bem mais magrinho, né? Na verdade, aquilo ali tá muito gordo até, mas tudo bem. Maneiro, cara. Olha nós dois ali. Cara, ficou muito legal. Começamos assim e terminamos assim. Bota pra mim aqui como é que nós terminamos. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Fã número 1. Que isso, irmão. Porra, muito obrigado por você ter vindo. Pô, obrigado, eu não quero te prender, eu acho que... Pô, olha lá, olha carinho. lá. Olha o carequinha lá. Porra, fã número 1, meu irmão. Cara, que maneiro. De coração. Isso foi de coração. Tô muito, a minha equipe fez, feliz, eu pedi pra fazer. Esse aqui fui eu que fiz pessoalmente. Legal. A minha equipe fez o mais bonito, que foi o anterior. Esse não ficou tão bonito. Não, mas ficou legal porque foi de coração. É isso. Te mostro aqui no meu celular, cara, tá? Não, pô, que eu trabalhei pra fazer. Tô até sem graça, cara. Não, irmão. Você tá vindo e a esperança que a gente tem. E eu me emociono quando eu falo, porque eu tenho filhas. E as minhas filhas têm próximo da sua idade. Então, se eu estou vendo que daqui a alguns anos eu não estou aqui, eu vou rezar para que vocês estejam. E o que vai valer vai ser isso. Vai ser minha filha que é professora de história e que quer saber de defender a história do Brasil, que é uma das coisas dela. A minha outra filha é psicóloga, que está estudando para poder ajudar a curar a mente das pessoas do Brasil. Então, pessoas como vocês, cara, que vão trazer a tranquilidade das outras gerações. Nós já temos tantos problemas, cara. A gente precisa de vocês. A nossa geração que quer coisa bacana, tá com a tigela na mão. Tá perdido, cara, precisando da galera de vocês chegarem. Então isso aqui, ó, vai ser sim, vai continuar sendo uma cara do teu lado aí para poder te levar, para você conhecer o pessoal de perto do Manel Fonseca, que tu já conhece, o Adriano Nogueira, que é o presidente do Estado. Quem trabalha certo, a gente quer mais prestigiar mesmo. É isso aí. E aí, uma coisa que você acabou de falar agora, Gameiro, que é muito bom, que o pessoal fala assim, para que você vai fazer isso, cara? Você não vai mudar o mundo. Eu falo o seguinte, cara, realmente, a gente não vai mudar o mundo. Se a gente só fosse fazer as coisas, se cada coisa que a gente fizesse mudasse o mundo ficasse uma maravilha, ninguém ia fazer nada. Contribuir. Porque ninguém tem o poder de sozinho mudar o mundo. A gente tem que fazer a coisa certa só porque é o certo a se fazer. Não tem que ter receber nada em troca. Se a gente pode fazer o certo, não tem por que a gente fazer o errado. Não tem. Então, é isso que me guia, eu não E essa faço... mensagem fala para eles aí nessa câmera aqui, por favor. Incentiva a galera da tua idade, ou qualquer idade que faça o certo, que trabalhe, me ajuda nessa daí. Cara, assim, para todo mundo que tá aí, jovem, assim como eu, que muitas das vezes tá sem acreditar, sem esperança, porque assim, para que eu vou fazer, cara? O mundo é isso mesmo, tá uma bagunça, tá uma zona, não tem como mudar. A gente não tem que fazer as coisas pensando em mudar o mundo. Ninguém tem o poder de individualmente conseguir fazer isso. A gente não tem que fazer as coisas pensando no que vai acontecer depois. A gente tem que fazer a coisa certa simplesmente porque é o certo a se fazer. E ponto. Isso basta. Dormir com a consciência tranquila de que você é uma pessoa justa, correta, é muito bom. Então, vamos se guiar por isso. Eu acho que a gente tem que plantar a semente para o mundo ser um mundo melhor. É um trabalho coletivo de todo mundo e são pequenos detalhes no nosso dia a dia, de gentileza, de fazer a coisa certa. Tudo isso pode parecer bobagem, coisas pequenas, mas que se a gente pudesse ver, é a rua mais limpa, são pessoas mais felizes, menos depressão, enfim. A gente tem um poder muito grande em mudar a vida das pessoas fazendo a coisa certa, mas às vezes a gente acha que não. Então,
esse é o recado que eu tenho para todo mundo que é jovem, assim como eu, de idade, mas principalmente é jovem de cabeça, juventude de ter gás e energia para conseguir fazer as coisas. Obrigado, meu irmão, de novo. Muito obrigado, galera. Podcast com Gameiro. Por favor, aquele joinha, pô, aquele sininho lá, que aperta lá, como é que é? Pô, dá lá aquele like maneiro, comenta, compartilha. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, entendeu? Vai ter corte, nós vamos fazer tudo direitinho como tem que mandar. E eu espero que vocês tenham gostado e sigam a gente, sigam meu irmão João Pires. Pô, vá lá no mapa, que vocês vão ver direitinho na prefeitura. Ó, coloca tudo certinho na tua lista aí pra você fazer, tá bom? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu, obrigado. Show. Fechou, Jô? Aí, vamos lá. Oh, valeu, cara. Tá aperta, bebe água pra caramba. Vai correndo. Depois volta. Porra, legal, hein? Show de bola.